Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13. É um texto bem conhecido da maioria de nós. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se aproximam, alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Palavras do Senhor. Uma das experiências mais frustrantes da vida é você receber uma tarefa sem ter a menor ideia de como realizá-la. Não sei se você já se sentiu assim, mas é péssimo. E, infelizmente, esse é o tipo de coisa que acontece com a gente quase o tempo todo. E quando dizem para você que você foi enviado ao mundo para pregar, e você pensa: como eu vou fazer isso? Como eu vou realizar isso? Talvez na sua empresa, seu chefe também estabeleça aquelas metas de vendas altíssimas e diga só para você assim: se vira, você tem que alcançá-la. Diz para você que a receita precisa aumentar, que os custos precisam ser reduzidos, que você precisa melhorar. Como você vai fazer isso é problema seu, mas faça. E quando começam as aulas, né, logo a gente vai estar recebendo aí o pessoal que está voltando aí. Semana que vem, dia 17, volta a USP, depois do Carnaval Fiscar. E o que a gente sempre escuta dos meninos é: o professor está dando um monte de projeto e eu não tenho a mínima ideia como que eu vou fazer isso. E vai acumulando aquelas coisas, né, tarefas. E a gente sabe que a gente também, quando vai fazer algumas coisas, a gente acaba ficando até um pouco frustrado, porque a gente tem tanta coisa e não sabe como fazer. A gente é bombardeado com um monte de expectativas. E dentro da igreja não é diferente. Além da questão de como falar do Evangelho, talvez a gente se sinta frustrado em alguns aspectos, porque dizem pra gente que você tem que ter um casamento sólido, você tem que ter filhos obedientes, você tem que ter um orçamento equilibrado, seus negócios precisam ser éticos, você precisa ter uma vida de oração, de leitura bíblica, e você tem que ter relacionamentos significativos. Você viu como é uma coisa complicada? Né? E a gente tem um monte de dever, mas ninguém diz pra gente como fazer, como chegar lá. E a gente acaba ficando distante, e às vezes acaba não entendendo ou não sabe como fazer tudo isso. E ainda a gente começa fevereiro aqui com um desafio de exercer um evangelismo impactante. Nossa, Gisele, tanta coisa, e você vem ainda e me fala que existem pessoas perdidas, pessoas que precisam de Jesus, que estão caminhando para o inferno, que Deus quer alcançar elas e que eu sou a pessoa escolhida para isso. Você está brincando comigo? Não é possível. No meio de tudo isso, como eu vou fazer isso? Você, assim, percebe como às vezes são muitas coisas, só que a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela mostra para nós como fazer isso. E como refutar tudo isso, né? Às vezes a gente pensa aqui nessas coisas todas que eu falei, e a gente vê que o Senhor vai nos direcionando a partir da sua palavra, para que realmente a gente possa ter um casamento sólido, realmente filhos obedientes, um orçamento equilibrado. E Ele nos capacita através do seu Espírito a fazermos todas essas coisas. E no evangelismo não é diferente. Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão complexa, tão difícil. Nós temos visto nos encontros que nós estamos fazendo de treinamento do Cristão Contagiante que é muito mais simples do que a gente pensa, né? Que às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes. E a gente tem visto, aliás, que são coisas simples. E isso é maravilhoso, porque Deus é bom.
E Ele não nos deixa nesse estado de confusão. Ele não dá só uma tarefa e diz pra gente, se vire. Ele dá uma tarefa e Ele mostra para nós como executá-la. Como diz um ditado que muita gente conhece, mas que não está na Bíblia. Deus capacita os escolhidos. Ele nos realmente fortalece. Então, além de revelar nesse mundo que existem pessoas perdidas, que realmente estão caminhando a passos largos para o inferno, e que se nós não falarmos de Cristo e elas não se converterem, infelizmente, elas irão para lá, Ele mostra para nós como fazer isso. Jesus falou desse plano há muito tempo atrás, quando Ele se assentou com os seus seguidores nesse monte, lá próximo a Cafarnaum. E Ele usou os termos do seu cotidiano, muito conhecidos, e explicou os princípios que a gente poderia resumir para influenciar o mundo, que a gente poderia usar para evangelizar. Que a gente poderia pensar numa fórmula estratégica, de acordo com esse texto, que é o seguinte, vamos ver se vai aparecer aqui, essa fórmula aqui, que está nesse texto. Meu Deus, o que é isso, Gisele? A gente poderia dizer que aqui a gente pode olhar alguns elementos que estão nesse texto. O primeiro deles é o sal, que seria alta potência e a proximidade intensiva, mais luz, que seria uma comunicação clara, que resultaria no máximo impacto possível. Como evangelizar? Como exercer influência positiva com o evangelho na vida das pessoas? Quando a gente pensa no sal, a primeira coisa que vem na nossa mente, pelo menos para mim, para você, quando come alguma coisa salgada, o que é? Dá sede. Sal provoca sede. Né? Se você comer alguma coisa muito salgada, desesperadamente você vai atrás de água. Depois, a gente sabe também que o sal, ele dá sabor para os alimentos. Eu pensei em uma coisa muito salgada, mas uma coisa bem temperada é bom. Né? Você comer uma coisa sem sal, às vezes não é tão legal. Uma das outras características do sal, o que é? Conservar. Então, a gente não usa muito para esse propósito nos nossos dias, né? Hoje, a gente acaba tendo aí as coisas salgadas aí, mas até pelo sabor, porque é muito gostoso você comer, né, um peixe salgado, uma carne salgada, né? Enfim. Mas quando não tinha geladeira, sal era imprescindível. Porque senão as carnes, principalmente, elas estragavam. Então, a gente vê que o sal estimula a sede, o sal dá sabor, dá um toque especial às coisas e retarda o apodrecimento. Isso nos leva à pergunta: qual dessas propriedades Jesus tinha em mente quando falou aos seus seguidores, vão e sejam o sal da terra? Não sei. Não sei. Não tem como a gente saber. Às vezes a gente pensa num monte de coisa. Talvez Jesus estivesse se referindo ao sal para simbolizar a ideia de provocar sede? Pode ser que sim. Porque realmente você entra em contato com a palavra, você quer mais, dá sede. Realmente, quando a gente está em sintonia com o Espírito Santo, realmente vivendo com senso de propósito, com paz e alegria, mais sede a gente tem. E mais as pessoas ao nosso redor vão querer saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, quando a gente vive realmente o nosso cristianismo com autenticidade, com ousadia, é como se a gente também acrescentasse um toque especial, a gente acrescentasse sabor na vida. Realmente, faz sentido. Porque um prato de sopa sem sal não é legal, fica insosso. E realmente você dá sabor à vida das pessoas, pegar as pessoas desprevenidas, você as surpreende, né? Se você levar palavras de ânimo, de coragem, de disposição, isso dá sabor à vida de muita gente. A gente pode também pensar então na questão do conservar. Realmente,
quando a gente vive de maneira honrada, honesta, quando a gente retarda a decadência moral da nossa sociedade, quando a gente pensa em questões e dilemas que a sociedade optam pela morte, a gente percebe que a gente traz vida. Quando a gente pensa em questões ambientais, na luta contra o racismo, na luta contra a violência doméstica, sobre a questão da valorização da família, quando a gente denuncia a opressão, a injustiça, a falta de ética, a corrupção, nós estamos colaborando para a conservação de uma sociedade realmente que reflete, né, quem Deus é. Seja qual dessas possibilidades você escolher, ou mesmo as três, eu quero pensar contigo que talvez exista mais um outro motivo para Jesus usar o sal nessa metáfora. Talvez porque o sal tivesse o maior impacto possível somente quando ele estivesse próximo daquilo que era necessário usá-lo. O sal é bom, ele faz tudo isso, mas se ele ficar dentro do saleiro, não tem diferença nenhuma. Ele precisa estar perto. Ele precisa estar em contato. Jesus diz aí no versículo 13 que o sal sem sabor e de qualidade ruim não vale para nada. Perdeu o seu poder. Não provoca sede, não acrescenta sabor, não retarda o apodrecimento. Pode ser todos esses tipos de propriedades. Mas se ele ficar longe, ele perde a sua propriedade. Ele perde, ou seja, se ele não tiver potência para salgar, ele perde o valor. E a única coisa que se faz é pisar neles. Hoje, em contrapartida, a gente tem o sal industrializado. Porque quando a gente pensa no sal nessa época, o sal também é uma das coisas que se você já costuma usar um saleirinho, se está muito úmido o tempo, fica difícil para sair o sal, porque ele chupa a umidade. Então, naquela época, isso acontecia com muita frequência. Então, você perdia esse sal muito rápido. Hoje, a gente compra 1 quilo de sal, dura anos, né? Então, assim, você percebe que o sal industrializado, ele acaba tendo, assim, ele é cheio de sabor, ele tem muita potência, mas se ele ficar dentro do saleiro, também não resolve nada. É enfeite de mesa. Serve como aquele sal que na época de Jesus perdia o sabor. É muito bonito, muito bom dentro do saleiro, mas não serve para nada. Também pode ser deixado de lado. Então, essa é uma boa descrição de muitas pessoas que se autodenominam cristãs. Elas têm muita potência no relacionamento com Cristo, ou seja, salvam mesmo, oram, leem a Bíblia diariamente, trilham um caminho que honra a Deus no seu padrão de vida pessoal, mas nunca vão ao lugar onde podem estar junto das pessoas que precisam da sua influência. Elas se conservam em si mesmas, são belos enfeites de mesa, mas exercem pouco impacto. Ou seja, como o sal precisa de potência e proximidade, ou seja, ele precisa ser salgado, mas ele precisa estar perto daquilo que você pretende usá-lo, né? Porque não adianta nada você fizer um prato de sopa e deixar o sal de lado. Se esse sal não estiver dentro da sopa, não vai ter graça aquela sopa. É a mesma coisa. Ou seja, nós, para cumprir a nossa missão de exercer impacto espiritual sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre as pessoas que nós convivemos, a gente precisa estar próximo. A gente precisa estar próximo. Um contato diário com Deus, em oração, com leitura bíblica constante da palavra, vai nos capacitar a estar aberto às instruções do Espírito Santo, mas só vai fazer efeito na sociedade, efeito na vida das pessoas, se a gente se aproximar delas, se a gente se relacionar com elas, né? O nosso estilo de vida realmente precisa provocar sede nas pessoas. Realmente o nosso estilo de vida precisa acrescentar sabor à vida das pessoas e precisa servir para elas realmente para entenderem que existe uma moral, existe algo que realmente precisa ser conservado, que é bom, que é agradável, mas a gente precisa caminhar perto. Se eu guardar tudo isso para mim, é como sal no saleiro. E
depois Jesus fala da luz, né? Então o sal foi apenas uma das duas metáforas aí que Jesus usa para descrever os seus seguidores. No verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Mais uma vez é apropriado perguntar o que Jesus queria dizer com isso. O que a luz faz? E a gente vê que a resposta mais simples, que é o que ele desenvolve, é que ela torna as coisas visíveis e nos ajuda a ver como essas coisas realmente são. E o que a gente quer dizer quando fala em dar uma luz a determinado assunto. Às vezes você está numa situação, você não sabe, então você precisa de uma luz aqui, eu quero entender isso. Então, quando a gente analisa o uso bíblico do termo luz, a ideia central é apresentar a verdade de Deus a outras pessoas de forma clara e de forma atraente, iluminando a realidade realmente de como as coisas são, como está lá em 2 Coríntios 4, de 5 a 6, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Cristo. Quando você recebe a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, de forma clara, ela é luz da sua vida, ela ilumina. Então, ou seja, quando a gente vê aqui em Mateus, Jesus parece estar dizendo que ele deseja que os seus seguidores sejam capazes de iluminar espiritualmente aos outros, não só a viver os seus ensinos, mas também a explicar a mensagem aí de perdão e graça com precisão e correção. Isso significa ser luz. A ilustração do sal nos deu então os primeiros componentes dessa fórmula, que é o AP, alta potência, e a proximidade intensiva. Esse é o sal. Ele tem que salgar, mas ele tem que estar perto daquilo que ele salga. Ele tem que dar sabor, mas ele tem que estar perto daquilo que precisa dar sabor. Ele conserva, mas ele precisa estar perto daquilo que é necessário ser conservado. E aí a gente tem a luz, então, que seria o segundo componente dessa fórmula aí, que é a comunicação clara da mensagem do Evangelho. Nós somos testemunhas reais da transformação no interior do nosso ser. Quando o nosso coração se abriu para Deus, a gente passou a entender que pela graça dele e pelo seu amor incondicional por nós é que ele entregou o seu Filho para nos perdoar. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E assim nós caminhamos. Nós temos a salvação, a vida eterna, desenvolvemos essa salvação, participamos de uma vida em comunidade, tudo isso faz parte do Evangelho. Para que a luz tenha o efeito desejado, Jesus aí diz em Mateus 15, de 15 a 16, que ela não pode ser coberta, nem escondida de maneira alguma. Não tem como esconder. E para que a gente tenha então influência, a influência que Deus quer de nós, ela deve realmente comunicar de forma precisa, de forma clara, as verdades bíblicas. Então, isso significa que a gente precisa fazer um esforço extra para aprender a palavra, para declarar, para defender os mais importantes princípios do Evangelho de forma simples, mas de forma autêntica. A gente precisa realmente estar pronto para ajudar as pessoas a compreenderem a natureza de Deus, a compreender o estado de pecado que elas vivem, realmente entender que a gente precisava ser resgatado, que por um homem entrou o pecado no mundo e que por um homem o pecado também foi exterminado, que é Cristo Jesus na cruz, e que Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, sem isso, as pessoas não vão saber distinguir em qualidade a vida do resto do mundo. Vai ser tudo igual, tudo meio parecido. Se a gente não colocar luz sobre a vida delas, se não colocar o Evangelho de forma clara, de forma precisa,
elas vão andar em meia luz, nas trevas. A gente precisa realmente expressar de forma clara a transformação que o Evangelho fez na nossa vida, para que os outros possam ver essa transformação. Isso precisa ser claro. Não pode ser com meias palavras, não dá para pregar metade do Evangelho. Então isso é muito, muito claro. Às vezes a gente pensa só nas boas novas, né? Porque Deus é amor, Deus nos amou. Mas a gente não pode esquecer das más notícias do Evangelho. Que a gente é pecador, que a gente precisa se arrepender. Que existe um lado nosso que é corrupto. Então, há cristãos aí anestesiados, pensando que se apenas viverem a sua fé de forma aberta, de forma coerente, as pessoas ao redor elas vão ver e vão desejar a mesma vida. E vão descobrir sozinhas como alcançar essa nova vida. Ou pensando que talvez essas pessoas venham e perguntem para elas o que acontece. Mas a gente precisa ser honesto, quase sempre isso não acontece. Embora seja um pré-requisito ter uma vida cheia de sal, cheia de sabor, é importante a gente pensar que alta potência, quando a gente se relaciona com os outros, não é suficiente. Deus, se for ver, Deus nos proíbe da gente parar por aí nessa situação, porque só alta potência não resolve. É imprescindível que também a gente possa transmitir de forma clara a mensagem do Evangelho, para que os nossos amigos, que os nossos familiares realmente compreendam, se arrependam, que tenham as suas vidas transformadas. Jesus explicou que além do sal, a gente deve ser luz. Então a gente precisa ter uma vida de bom testemunho, sim, mas a gente também precisa falar do Evangelho, verbalizar a mensagem da graça. Se formos luz e sal, a gente vai capacitar as outras pessoas com quem nós importamos a fazer o que ele diz aí no verso 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvam o Pai de vocês que estás no céu. Eles vão ver que as boas obras que vocês fazem é por causa de Deus. E vão dar glórias a quem? A Deus, e não a vocês. Então, depois de ter a oportunidade de ver as suas boas obras, compreender o centro da mensagem do Evangelho, essas pessoas vão estar prontas para decidir se elas querem seguir Jesus realmente de maneira significativa ao Pai que está no céu. Então, uma avaliação honesta para nós. Pensa bem nessa equação. Qual a situação da sua vida que ela reproduz? Olhe bem. Alta potência, proximidade intensiva, comunicação clara. Somente essas coisas juntas vão causar máximo impacto. Muitas pessoas realmente são descritas aqui por essa equação. Têm a capacidade de dar sabor ideal na vida delas, de forma contagiante, se misturam com outras pessoas não religiosas que não conhecem a Jesus, influenciam, inspiram, desafiam. No entanto, também é verdade que muitos cristãos aí estão flertando com uma aritmética estranha. A gente tenta fazer uma nova matemática e funcionar. Alguns de nós, eu vou descobrir uma forma de fazer assim, a alta potência e a proximidade baixa resultar em máximo impacto. Ou algumas dizem justamente ao contrário. Eu vou descobrir uma forma de alta proximidade e potência baixa resultar em alto impacto. Mas infelizmente, com o tempo, palavras sem ações e ações sem palavras são destituídas de significado e conteúdo. Você consegue perceber porque Jesus ele enfatizou que a gente precisa ser sal e luz ao mesmo tempo? Porque ele não disse seja sal ou luz. Ele disse as duas coisas. Então é imprescindível que a gente tenha elevado grau de sabor, de disposição para comunicar a mensagem do Evangelho também. Então, para a gente concluir,
como a gente tem visto no treinamento que a gente tem feito de sexta-feira, e nas mensagens ao longo desse mês, né, cada crente tem um perfil evangelístico. Você tem uma forma de evangelizar, de influenciar a vida das pessoas e também de falar do evangelho. A gente viu que a gente muitas vezes até faz isso, mas às vezes não percebia que isso era de forma proposital, e a gente tem descoberto como fazer isso de uma forma mais assertiva. Então a gente precisa pedir para Deus a orientação para ter potência intensiva, né? Para que realmente a gente possa causar impacto, para que a gente possa se aproximar das pessoas, mas que a gente também possa falar com clareza. A gente recebeu uma missão. Como Deus enviou Jesus, também nos envia para cumprir essa tarefa. E Ele nos mostra isso de forma clara. Ele não nos deixa perdidos quanto a executar a nossa missão. Que no caminho, que no dia a dia das nossas vidas, que nós sejamos como o sal e como a luz. Que realmente a gente possa causar impacto e evangelismo possível. Isso vai ser fácil? Não. Não é fácil. Mas Deus está conosco todos os dias, né, até o fim. Nos capacitando, nos ajudando com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências. A gente tem visto que é muito importante a gente buscar pessoas com perfis diferentes para entrar em contato com outras pessoas. Por quê? Porque nós, em algum momento, somos deficientes. Por isso nós caminhamos em comunidade, um suprindo a deficiência e dando força ao outro. Nós somos sal e não fomos feitos para ficar no saleiro ou no pacote, né? Para tanto, eu gostaria de fazer um alerta importante para você. Pessoas sal demais só conseguem aceitar o seu modo de ser e de pensar. E elas querem impor isso a outras pessoas a ferro e fogo. E essas pessoas se tornam fanáticas, inoportunas e invasivas. Como também pessoas sem sal são aquelas que não se expressam, não opinam, não se envolvem, não se comprometem, não contribuem com nada e não faz diferença nenhuma. Você possa pedir ao Senhor que Ele te dê o sabor necessário, a proximidade necessária, para que realmente você possa, com uma pitada de sal, dar sabor. Nem muito, nem pouco. O ideal é que realmente a ação da sua vida, na vida de outras pessoas que não são cristãs, faça a diferença. E isso não é medido pela quantidade. Não é medido pela quantidade. A gente sabe que não é pôr muito sal na comida que vai resolver. É realmente pela qualidade. A gente não precisa ser a maioria. Basta a gente deixar a marca do sabor do reino na vida das pessoas. Naquilo que a gente faz, no nosso trabalho. E é o próprio Jesus quem nos ajuda a ser sal na medida certa. Não é a gente. Importa a gente permanecer unido com Ele. Participar da comunidade, dos pequenos grupos, orar, estudar a palavra, envolver-se na missão. Ele vai nos capacitar, Ele vai nos mostrar qual é a medida de sal que a gente deve realmente colocar na vida das pessoas que nós estamos envolvidos. E não se esqueça que basta uma fagulha de luz para dissipar as trevas. Ou seja, a pessoa cristã, ela pode ser uma luz bem pequena, mas ela tem a capacidade de iluminar o mundo, dissipa as trevas. Então, a função das pessoas, de cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus, é iluminar o mundo. O contexto, o lugar onde a gente vive, falar a verdade em amor, não se esconder, mas também não atuar para que a gente seja admirado e visto pelo que a gente acha que é de bom. Ou seja, luz demais ofusca. E quando essa luz não é de Cristo, ela atrapalha a visão. Porque você já saiu no quarto escuro e chegou na sala com a luz forte, você não conseguia enxergar nada, dá até mal-estar. Então, Jesus, Ele nos acendeu a partir do nosso encontro com Ele.
quando a gente o encontrou na nossa fé, expressou isso através do batismo. Então nós temos o chamado para testemunhar a alegria da gente ser achado. Houve festa no céu quando a gente foi achado, da satisfação que realmente Ele nos conduz para essa tarefa de ser sal e luz na vida das pessoas. Então, isso deve fluir naturalmente, né? Para que a luz seja de Cristo e não a nossa. Para que essa luz ilumine, não ofusque. Isso é muito importante. Porque esse mundo que a gente vive produz muitas luzes artificiais. Que a gente não seja mais uma. Tantas pessoas aí fora são seduzidas com promessas de luz que depois criam mais trevas e mais desilusão, porque é aquela luz que ofusca, que dá mal-estar. Então que realmente a gente possa olhar para as pessoas, valorizá-las, amá-las, lembrar que cada pessoa que a gente cruza, onde a gente cruza também, é amada de Deus, que a gente possa levar a luz na medida certa. Lembre-se que é o Espírito Santo quem convence essas pessoas do erro e do engano. Então, nós somos apenas mensageiros. Então, que realmente a gente possa falar a verdade em amor, para que a vida delas ganhe sabor, que realmente elas possam ser iluminadas, mas mais uma vez, que a gente lembre que a gente possa fazer isso na medida certa. Se os ventos teimarem em apagar a sua luz, lembre-se que a sua luz não é por causa das circunstâncias. A sua luz é eterna. E ela vem de Cristo, porque é o próprio Cristo. É que realmente Cristo nos restaure, nos edifique, que a gente possa seguir em frente. E o mesmo vale para o sal. É Ele quem nos dá sabor. Então, mantenha a sua alta potência com as disciplinas espirituais. Aproxime-se de forma intensiva, assertiva, realmente das pessoas que não conhecem a esse Deus. Mas fale de forma clara da mensagem do Evangelho, com zelo, com amor. Somente assim a gente vai conseguir produzir o máximo impacto. Somente assim vidas vão ser transformadas, restauradas para a honra e glória do nosso Deus. Deus nos ajuda. Deus nos ajuda. Nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Essa missão que Ele nos deu, nós não estamos sozinhos para executar. Ele não só está conosco, como mostra como fazer. Por isso que a gente pode realmente ousar em fazer. Que Deus continue te abençoando, te auxiliando e te fortalecendo. Hoje e sempre. Amém.